noite, bem-vindos ao Tempo de Saúde com o Dr. Dinis Carmo. Doutor, bem-vindo mais uma Olá, vez. boa noite, obrigado, Paulo. Tem sido fantástico. Nós hoje vamos passar para a última fase do túnel do carpo e estamos a falar que desta vez vai explicar como é que é o tratamento. Sim, exatamente. Para encerrar esta série dedicada à temática do síndrome do túnel do carpo, vamos falar daquilo que, no fundo, mais interessa às pessoas, que é o tratamento, saber como é que se trata, como é que se pode tratar. E eu, acerca disto, acho que tenho uma má notícia, também tenho uma boa, para dizer aos nossos ouvintes, mas vamos começar pela má, e que é que, como eu tenho a certeza que quem nos tem acompanhado ao longo destas sessões já percebeu, o único tratamento verdadeiramente eficaz para o tratamento do túnel do carpo é o tratamento cirúrgico. Portanto, estamos aqui a falar de uma operação, o que é sempre uma má notícia porque ninguém gosta de ser operado. De qualquer das maneiras, a este respeito, e como a memória dos homens é muito curta, eu gostava de lembrar às pessoas que todos nós estamos vivos no ano 2020, pertencemos àquele grupo de cidadãos, ou pertencemos àquele grupo de elementos da espécie humana, que tem o privilégio, e é efetivamente um privilégio, de viver no século XXI. No qual nós temos centenas de operações que são capazes de melhorar substancialmente a nossa qualidade de vida, e não só isso, mas manter a vida. E as pessoas esquecem-se que ainda há muito pouco tempo, e por muito pouco tempo eu estou a pensar, por exemplo, há 100 anos atrás, para nos situarmos no tempo, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, como toda a gente sabe, foi em 1918, repare que nessa altura não havia centenas de operações que hoje em dia são feitas de uma maneira perfeitamente rotineira. E não havia porque não era possível fazê-las tecnicamente. De maneira que eu acho que as pessoas, quando se trata de cirurgia, devem pensar nestes termos. Desculpe só interromper, doutor. Tecnicamente e tecnologicamente. Não havia Sim, exatamente. esses meios, Exatamente. De maneira que nós somos uns verdadeiros privilegiados por vivemos numa altura em que realmente existe tanto meio de tratar todo o tipo de situações. Doutor, eu ia fazer uma extensão para o que nos assombra hoje em dia da pandemia sobre o que o senhor está a falar. Mas não sei se já acabou o que tinha a dizer. Não, o que eu ia dizer é que esta é Que a eu má depois faço notícia. agradeço. Relativamente às boas notícias, o que eu tenho para dizer às pessoas é que nós temos em Portugal, neste momento, disponível a técnica mais moderna, mais Foi o avançada, doutor que descobriu. que fui eu que desenvolvi. E que tem patentes Exatamente. até em Exatamente. França e nos Estados Unidos. Eu tenho patentes neste momento em 26 países a nível mundial, desde portanto, o continente americano até a Austrália, que realmente atestam portanto, a novidade e a eficácia desta técnica. É por isso que eu me permito fazer esta afirmação contundente de que nós neste momento temos à nossa disposição uma técnica mais moderna e mais avançada para o tratamento desta situação. E é reconhecido pelo nosso governo, por exemplo, o Ministério da Saúde. Não, nem. Então, mas lá fora reconhecem o doutor e aqui não? Ora bem, eu quando digo que lá fora reconhecem, o que acontece é que eu tenho patentes, como eu digo, em todos estes países, inclusive em Portugal. Portanto, eu até pedi à produção que fizesse o favor de mostrar essas patentes. Eu trouxe 3 só. A nacional, por razões óbvias, a do Japão. E porque o Japão? Porque foi o primeiro país que me reconheceu as patentes e com mais de um ano de avanço sobre todos os outros países. E a dos Estados Unidos, que tem uma importância muito especial pelo facto de ser o país que é. Mas porquê? Mas porque há mais casos? Porque que é por ser uma potência mundial, é isso? Porque é uma potência mundial, porque 95% de toda a indústria farmacêutica está concentrada nos Estados Unidos, porque infelizmente mais de 95% de toda a produção intelectual, não só no campo médico, mas também nos outros, mas eu neste momento quero-me limitar à minha área, portanto a área médica é efetivamente produto dos Estados Unidos. Todas as novidades começam por lá, esta deve ser das muito poucas que não começou realmente lá. E, portanto, por todas estas razões, é um país que é absolutamente fundamental a nível do desenvolvimento médico. Quanto tempo demorou, doutor, até chegar ao tratamento, até à cirurgia? Quanto tempo demorou o seu estudo? Olha, eu já trabalho neste projeto há mais de 15 anos. 15 anos? Há mais de 15 anos. Mas uma coisa é trabalhar no projeto, outra coisa é quando é que iniciou a sua investigação e chegou à cirurgia, para ser eficaz.
Ora, eu comecei, como eu digo, a minha investigação, como eu digo, há mais de 15 anos. Comecei a desenvolver os instrumentos, depois era preciso testar os instrumentos. Para isso tive de fazer investigação cadavérica, que me foi facilitada devido à colaboração e que eu muito agradeço e queria aqui publicamente reconhecer dos Institutos de Medicina Legal, nomeadamente do Coimbra e do Porto. Depois, quando cheguei à conclusão de que os instrumentos eram seguros e eram eficazes, comecei portanto, a fazê-los na prática clínica, naturalmente com a devida autorização por escrito dos doentes, a quem explicava quais eram as vantagens e o que é que ia ser feito. Eu neste momento já tenho 600, perto de 600, um pouco mais de 600 casos realizados ao longo destes anos todos, e os resultados têm sido muitíssimo bons. Aliás, eu também posso comprovar isso, porque esses resultados foram publicados numa revista internacional de grande prestígio, o Journal of International Medical Research. Aliás, aproveito para dizer que, se alguém estiver interessado e tiver a paciência de o ler, esse artigo é de Open Access, portanto é de acesso livre, qualquer pessoa pode consultar na internet, e onde nós publicamos resultados em termos de complicações e de ausência de complicações e nomeadamente a nível do grande problema que existe com a cirurgia do túnel do carpo, que é a hipersensibilidade que muitas vezes se verifica, portanto, na zona da cicatriz e à volta da cicatriz, que são dos mais baixos dos publicados a nível mundial. Portanto, isso é uma grande notícia para Portugal a nível de medicina. Doutor, fugindo, e penso que já esclareceu tudo, todos os telespectadores do tratamento, penso que está feita a explicação, vimos aqui as imagens também, esses 3 países, como o doutor estava a dizer. Posso fugir para outro tema, para esclarecer? Pode, está à vontade. Doutor, porque é que, como sabe, esta pandemia que nós estamos aqui a passar, que é muito difícil, não só para aqueles que já foram contaminados, mas também para aqueles que não são, psicologicamente. E uma das que para nas interrogações no ser humano, que se faz muitas vezes, é onde é que está a ciência que não consegue descobrir nem o tratamento e, já para não dizer, a vacina. Acha que vai ser muito difícil nós conseguirmos um tratamento o mais rápido possível para acabar com isto, para dar confiança outra vez à população? Olha, eu não estou muito otimista, porque, repare, as coisas têm todas uma razão de ser, e repare, uma das coisas é que nós, os médicos, não são deuses. A medicina, como ainda há bocado acabámos de dizer, eu acho que foi dos campos da ciência humana onde houve maior progresso, onde houve realmente uma evolução mais espetacular, e tão espetacular foi esta evolução que as pessoas parece que, quer dizer, adquiriram uma ideia de que são imortais e que os médicos têm a obrigação de descobrir a cura para tudo e mais alguma coisa. E naturalmente que isto não é verdade. Quer dizer, nós hoje em dia continuamos a desconhecer muito mais que aquilo que sabemos. Isto também tem a ver com o estado atual do desenvolvimento humano. Repare que as grandes epidemias por vírus, epidemias que eram altamente mortais, de varíola, de sarampo, etc., desse tipo de doenças, foram perfeitamente controladas, não mesmo erradicadas. A poliomielite foram erradicadas portanto, digamos, da face da Terra. E aquilo que ficaram em termos de vírus foram doenças como a gripe, que realmente são incómodo, que também matam se calhar muito mais gente do que aquilo que se pensa, só que realmente os números não são divulgados, ou as pessoas não pensam na gripe como uma causa de morte evidente. Mas de uma maneira geral a gripe é um incómodo, mas é como a queda do cabelo, quer dizer, não é letal. Não é letal. Quando apareceu a SIDA, eu muito sinceramente pensei que isso ia levar a um muito maior desenvolvimento no campo da virologia. Porque a SIDA foi portanto, uma epidemia vírica e que realmente levou à morte de muita gente e para a qual não havia qualquer tipo de tratamento. Acontece que isso, não sei muito bem porquê, eu não sou virologista, mas não se verificou. É claro que o grande problema da vacina é que nós temos que descobrir a vacina e depois é preciso ver se a vacina será eficaz ou não. Pois.
Porque nós sabemos que relativamente à gripe, as vacinas da gripe também têm, contra a gripe, também uma eficácia muito relativa. Porque o grande problema é que os vírus têm uma mutação extremamente rápida, ou seja, eles mudam muito rapidamente. E nós sabemos que a estirpe que causa a gripe em 2020 não vai ser igual à estirpe que causou a gripe em 2019. Ora, acontece que nós, quando levamos a vacina da estirpe do ano anterior. O que quer dizer que isso pode conferir um certo grau de imunidade, e as pessoas são vacinadas nessa crença, mas a verdade é que continua a haver gripe. E eu tenho muito receio de que com o Covid aconteça exatamente a mesma coisa. Eu penso que isto é uma doença, aliás, eu não sou o primeiro a dizê-lo, que se calhar veio para ficar, e com o qual nós vamos ter de aprender a conviver. Agora, o que eu efetivamente espero é que este descalabro, porque do ponto de vista económico isto foi um desastre completo para toda a humanidade. Isto são muito mais os aflitos que os mortos, a verdade é esta, e com boas razões. O que eu espero é que isto realmente leve a um avanço na área da virologia, como até aqui não se tem verificado. Porque é muito complicado. É muito complicado. Até surgir o tratamento... É muito complicado. Por mais... Nós podemos ter todos os cuidados, mas... Sim, claro. É evidente que a coisa andando por aí, inclusivamente, quer dizer, o bicho não se vê, e, portanto, é evidente que mesmo com cuidados... Quando vê, por exemplo, números como 7 mortos, 10 mortos, 13 mortos, como é o caso em Portugal, que tem sido esta semana, nós acha que devemos começar a olhar para esses números, e, por exemplo, temos 74 pessoas internadas nos cuidados intensivos. Há um virologista que diz que esta doença, como o senhor diz, veio para ficar e que nós temos que nos habituar e que não podemos ligar, que o problema é que nós ligamos logo à morte. Acha que nós temos que começar a desligar disso? Acha que Ora bem, Paulo, há uma coisa que realmente dá que pensar, é o seguinte. Repara, nós tivemos uma epidemia semelhante precisamente em 1918, que foi conhecido pela gripe pneumónica ou espanhola. Pronto. Porquê é que ela ficou conhecida como a gripe espanhola? Não foi porque ela tivesse começado em Espanha, que não começou. O que acontece é que, repara, 1918 foi o último ano da Primeira Grande Guerra. Sim. E, portanto, não interessava às potências que estão envolvidas na guerra estar a dizer que tinham mortes por causa da gripe. Nenhum país que estava em plena ação beligerante vinha para os jornais dizer: olha, hoje morreram 10 soldados na frente de batalha e morreram outros 300 da pneumónica. A verdade é que a pneumónica matou, como a gente sabe, milhões de pessoas. Curiosamente, porque às vezes estas coisas têm estes efeitos secundários, você não sabe, mas vai ficar a saber que se não fosse a pneumónica eu não era nascido. Eu nasci por causa da pneumónica. E por que razão é muito fácil de explicar. É que a primeira mulher do meu avô morreu na pneumónica. Só depois é que ele casou com a minha avó. Portanto, é evidente que nós, quando agora no Covid falamos e dizemos há 7 mortos, há 14 mortos, os números não são impressionantes, a verdade é esta. Quer dizer, se nós pensarmos na quantidade de pessoas que morrem de acidente rodoviário, e isto para nós hoje em dia ninguém quer saber disso, quer dizer, já é normal. Já é o normal. Os números não são impressionantes. Agora, eu não sei efetivamente o que é que teria acontecido se não tivessem sido tomadas as medidas que foram tomadas. E, aliás, nós temos o exemplo de países onde não foi feito confinamento, onde as pessoas se recusam a usar máscara porque ideologicamente acham que aquilo que é um atentado à sua liberdade, e vêm logo dois países já à cabeça, que é os Estados Unidos e o Brasil, mas também temos o caso da Suécia, que tentou outro tipo de abordagem e as coisas não correram bem. E portanto eu não sei, se não tivessem sido tomadas as medidas que foram tomadas, quais seriam os números da causalidade. Agora, naturalmente, que também há um princípio básico em medicina, é que a cura não pode ser pior que a doença, e todos nós compreendemos que, por razões económicas, nós não podemos realmente estar confinados até daqui a mais 20 anos. Algo tem de ser feito porque... Mas acredita que mais dia menos dia vai aparecer o tratamento ou a vacina? Ora bem, eu quero acreditar que sim, acho que nós todos queremos acreditar, não é? Quer dizer, e é possível, porque sabe que isto, o homem, aliás, as 2 grandes guerras vieram provar disso, já é a 3ª vez hoje que estou a falar da guerra, não sei porquê. Porque se calhar isto, no fundo, também é uma batalha, é não uma é? guerra, não é?
Mas nós sabemos que durante a Primeira e durante a Segunda Grande Guerra, naquela altura de conflitos, foram inventadas coisas. Se calhar, se não fosse a Segunda Grande Guerra, nós ainda hoje andávamos a dar os primeiros passos na aviação. É verdade, e dizem até que os países que entraram nas guerras ficam sempre muito mais desenvolvidos que os Isso é aqueles um que facto. não entraram. Basta olhar e ver, não é? Basta olhar e ver o desenvolvimento dos países que se envolveram na guerra e os outros que ficaram de lado. Mas aí na guerra, doutor, nós sabemos que vem um míssil ou bem um tiro. Agora aqui não sabemos. Pois, mas o que eu quero dizer é que eu acho que realmente o impacto absolutamente brutal que esta epidemia teve a nível mundial é natural que faça com que as pessoas comecem a, digamos, a pensar, e os próprios governos é natural que disponibilizem apoios para os institutos de virologia e para as pessoas que estão dedicadas à investigação dos vírus, que são capazes de disponibilizar um apoio que eles, se calhar, até agora não tinham. Muito bem, doutor, ficamos por aqui hoje. Para o próximo programa, novo tema. Novo tema, vamos falar dos exames complementares de diagnóstico. Que é muito importante, não é? É muito importante, acho que sim. Se calhar não pelas razões que você está a pensar, mas eu depois lhe direi. Muito bem, muito obrigado, doutor, sempre com essa boa disposição, que é muito agradável. Ouvirmos no tempo de saúde um médico consegue ir à proximidade, ao encontro da proximidade. Pois esse também é o lema do novo canal. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.